Olá, seja muito bem-vindo ao Know-How, podcast do Nasce feito pra você. E hoje, como que você está, Paulo? Eu tô bem, tirando a gripe que eu tô, né? Deixa eu até me afastar Nariz. aqui. Que isso, cara? Oxi. Mas tô bem, graças a Deus. Tô seguindo aí a vida, essa jornada. Mas é isso, e daí, Thaís? Tá, Como é que você se tá? no próximo episódio Ah, não. eu aparecer e falar tô gripada, Não é vocês já culpa minha. sabem. Não é culpa minha. Vocês já sabem, porque a gente vai gravar essa semana ainda. É verdade, Então, tem mais um, né? Tem mais um. Doideira. E aí, Paulo? E aí, como é que que você tá? Eu Você tô não falou bem, que você tá. eu tô bem, tô Tá muito bem? bem. Aham. Ah, então tá bom. Hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. O Roberto. O Roberto, é óbvio que é o Roberto, gente. É o Roberto. Gente, ai, tadinho. Opa! Esse é o Roberto. As pessoas que já acompanham no há algum tempinho já sabem quem é o Roberto. Mas é o seguinte, o Roberto é um bonequinho que você pode moldar ele do jeito que você quiser e tudo mais. Mas o que a gente traz pra você hoje é, não seja igual ao Roberto. Tenha sua opinião formada e o know-how é pra isso, pra te ajudar a ter a sua própria opinião, a ter o seu conhecimento. Então fica a dica, não seja igual ao Roberto. Isso aí. Então você já sabe, né, gente? Se você não assistiu ainda os outros episódios, você pode correr aqui na nossa playlist do YouTube pra assistir. Os episódios que a Isso aí. gente já fez nessa segunda temporada, também tem os da primeira temporada. Então, você tem aí, ó, vários episódios pra assistir. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify também, pode estar ouvindo os outros episódios aqui, tá certo? E hoje a gente tá com um convidado mega especial, como sempre, né? Os É isso convidados aí. desse podcast são sempre top. Todos são os melhores que a gente Exato. traz aqui, né? Não tem Por como. isso que é isso aí. Só elite. É. Gente, nós estamos aqui com o Adil Oliveira. Ele já trabalhou para HBO, para MTV, olha só, hein? Já fez grandes lives aí dos cantores super influentes durante a pandemia, sabe essas lives que você curtia no sábado à noite? Sertanejo. Ele tava lá por trás das câmeras. Entre outros também, né? né? E também já trabalha com edição, direção de TV e eventos. Seja muito bem-vindo, Adil. Super obrigado, prazer estar com vocês aqui. Vamos embora que o papo vai Isso ser aí. bacana. Vambora. Eu quero te fazer uma perguntinha muito, assim, tradicional desse programa, que é: quem é você na Alameda do NASP? Quem sou eu? Bom, a minha história é longa, mas não vou falar agora, né? Vamos falar assim o que eu faço hoje. Hoje eu sou videomaker, como todo mundo Aham. chama hoje, essa história de trabalhar com audiovisual. Comecei há bastante tempo. Hoje eu faço direção de TV, faço produção de eventos e direção dos eventos também, porque os eventos hoje eles estão muito integrados com toda a parte de tecnologia. Então existe uma nova função que se chama diretor técnico, Uhum. que é o cara que faz a interface entre o cliente, que como a tecnologia avança muito rápido, o cliente dificilmente acompanha. Então a gente tem essa nova função, que é uma função bem bacana. Já fica a dica aí, se você gosta de TI principalmente, porque hoje é tudo TI. Então você pode fazer ir atrás dessa função de direção técnica, que é o cara que Legal. entende tudo de técnica e que traduz isso para o cliente, que faz o evento praticamente acontecer. Então eu também faço isso, faço direção geral também dos eventos. Como direção de TV, para quem não sabe o que é direção de TV, é o cara que senta atrás do switcher, aperta lá os botõezinhos e seleciona as imagens que as pessoas vão ver em casa. E também sou editor, que é a minha grande paixão, é edição. Eu comecei fazendo isso e hoje então consigo unir todas essas funções depois de um certo tempo de experiência. E hoje é o que a gente chama de videomaker, mas a gente faz um pouco de tudo, na verdade. Uhum. Nossa, eu diria que então você na Alameda do NASP é um cara super comprometido com o trabalho, 1001 funções aí. Sou bastante. Né? Já vou. Não, ele Pode é falar, completão também, né? É. Ele faz parte da produção, da direção, de Mega Direção profissional. de TV e tudo mais. direção de... E já vou isso aí. deixar uma dica aqui também para vocês. Esse trabalho, até comentei com o Paulo um pouquinho antes, esquece o relógio. Você não tem dia, não tem hora, não tem noite, dia. Então, assim, se você já, assim, pense bem, se você quer entrar nessa área que é extremamente interessante, é muito legal de trabalhar, mas tem essa coisa, a sua vida pessoal vai ficar um pouco de lado em certos momentos. Você vai realmente ter que se dedicar pra caramba e fazer acontecer. É basicamente isso. Legal essa dica, gostei. Uhum. Adil, aqui a gente tem um kit do know-how, que ele é Isso aí. totalmente seu. Tá Oh, bom? muito obrigado. Depois você vai levar ele pra casa. Legal, legal. Tem aí a meia,
Dentro da caixa Olha, tem a uma caneca que a gente Aham. usa aqui no, Que da no hora. Know-How. Do podcast. Nossa, adorei. E Tá tem ótimo. essa frase aí super motivacional pra você sempre essa é olhar pra boa. ela e se lembrar. Legal, super Tá obrigado. bom? super E você obrigado. vai deixar sua frase no final também Claro, pra nos com todo inspirar. prazer. Tá bom? Ótimo. E assim, eu quero saber como que tá sendo agora você estar na frente das câmeras. O cara que tá sempre atrás das câmeras, hoje tá na frente das câmeras. Como é isso? Então, é muito interessante, né? Porque normalmente, assim, o meu trabalho, a gente pega tudo que quem está na frente da câmera faz e transforma isso em um produto. Aham. Ou é um comercial, ou é uma transmissão, ou é um podcast, ou pode ser o que for. Então, para mim, é uma experiência bacana. Não apareço na frente das câmeras com frequência, mas eu gosto, eu acho Aham. legal, curto e tudo mais. Mas eu realmente, assim, o que eu gosto mesmo é de pós-produção. Por quê? Legal. Porque na pós-produção, além do roteiro que a gente tem já estabelecido pela agência ou por quem está participando do evento, a gente consegue colocar um pouco também do nosso feeling para aquele projeto. Então, isso eu acho muito bacana. Uhum. Que é o quê? Poder criar um produto onde as pessoas vão se identificar com ele. Então, existem uma série de coisas que a gente pensa, mesmo no ao vivo, que é o timing, que câmera que vai, que câmera não vai, que nem você falou aqui do nosso querido como é o nome? Roberto. Roberto, né? Então, assim, tinha uma câmera fechadinha nele lá, mostrando ele o que ele pode fazer ou não. Então, essa escolha, das imagens são muito legais. As imagens são boas, então você seleciona o que as pessoas vão ver. Então, por trás das câmeras, você tem um pouco desse controle, que é bacana. Eu vou mostrar para as pessoas o que eu acho legal e que espero que elas gostem, porque basicamente ao vivo você não tem escolha. Foi e já era. Mas na edição não, você consegue trabalhar mais. Então, estar na frente das câmeras para mim também é bacana, porque depois eu quero ver como é que vai ficar o resultado, na verdade, Com né? Que vai ser bem legal. Que legal. Adil, deixa eu te perguntar, já que você já tá nessa carreira há um tempinho, como que você entrou nessa parte da TV, do audiovisual? Como é que foi seu início? Cara, assim, eu sempre gostei muito de televisão. Televisão pra mim sempre foi uma coisa muito louca. Eu sempre quis entender como é que acontecia uma coisa em algum lugar e aquela coisa vinha pra um outro lugar, que era aquele, né, na época a TV era de tubo ainda, vocês não tinham nascido, mas enfim, era uma coisa muito interessante de poder entender como que acontece alguma coisa em um determinado lugar e aquilo se transforma numa imagem que eu vou assistir da minha casa. Então, no primeiro momento era isso. Aí eu fui atrás e falei, como é que eu posso participar desse negócio, que é uma coisa que me interessa, sempre gostei, acho bacana. E aí fui procurar. E eu sempre gostei de fazer câmera. Câmera sempre foi minha paixão. Por quê? Porque a câmera, câmera sempre está onde as coisas estão acontecendo. É verdade. Né? Então, isso é uma coisa muito bacana, principalmente de jornalismo. Então, o jornalismo, de forma geral, o cinegrafista, que na verdade também é jornalista hoje, ele está onde a ação está acontecendo. E eu sempre entendi a ação acontecendo como a vida das pessoas. Então, por exemplo, você vai fazer uma cobertura de um jogo de futebol, aqueles momentos são momentos importantes em que os jogadores vão estar ali trabalhando, fazendo as coisas. E aquilo ali é muito importante. E uma outra coisa que eu sempre gostei e sempre pensei, que é uma realidade também, não tem nada de novidade, mas enfim, o que a gente leva são as nossas memórias. Você pode um dia ter grana, verdade. um dia você não tem grana, um dia você vai, um dia tá mais difícil, um dia você tá resfriado, outro dia você tá bem, não tem problema. Mas as memórias são o grande lance. Então, assim, você estar diante de uma situação em que aquilo vai trazer para você boas recordações ou histórias, porque o que a gente está fazendo aqui é contar a história. Uhum. Eu estou contando a minha história para vocês. Sim. Então, isso é muito legal. E se você não passou por vários momentos da sua vida onde você possa ter na sua cabeça essas memórias, você não vai poder falar nada para o seu filho ou para sua filha. Você não viveu. Então, o grande lance que eu sempre quis fazer era o quê? Estar lá para que eu pudesse adquirir memórias, para que eu pudesse levar coisas legais para quem fosse assistir aquele material. Então eu sempre quis ser câmera. Por alguma razão, no meio do caminho, cheguei na produtora, aconteceram umas coisas, depois a gente vai falar disso, acabei indo para pós-produção. Chegando na pós-produção, na época eram fitas, a gente trabalhava com quadruplex, enfim, uma polegada, Betacam, uma TIC, VHS, toda a estrutura de fitas que existiam desde então, até a transformação para o digital. Então a minha vida começou assim, fazendo estágio no lugar, minha vida profissional, né? Já na área de pós-produção, porque a história de ser câmera complicou um pouco, e aí eu consegui
observando como as pessoas trabalhavam, porque não existiam cursos nem nada, né? Isso faz Mas essa tempo. parte do estágio, você tava na faculdade ou Não, ensino não fiz faculdade de médio? comunicação. Fiz Olha faculdade de só. educação física, pra vocês terem uma ideia. Ah, Na meu Unisa, Deus. inclusive, isso era que hoje é o muito- UNASP lá. Ah. Isso era muito comum antes, né? De não ter faculdade nessa área e conseguir entrar no mercado. Hoje já é É mais bem exigido difícil. ter uma faculdade, né? Hoje, para você trabalhar em emissora, você precisa ser jornalista. Olha Não tem aí. jeito. Agora, existem formas e formas de você conseguir Uhum. o registro lá do sindicato, mas isso é uma outra conversa. Agora, a partir do momento em que eu iniciei lá atrás, eu comecei fazendo documentários, fazendo muitos vídeos de carro, porque a produtora trabalhava muito para GM, Ford, Fiat Nossa, que e legal. Volkswagen, então tinham muitos lançamentos, salões de automóvel, que também depois você pesquisa lá no Wikipedia, ou enfim, que também não é da época de vocês, que era uma feira gigantesca que acontecia no AMB uma vez por ano. Então essa produtora tinha como cliente as montadoras. Então eu fazia muitos comerciais também, a gente trabalhava com Pão de Açúcar, trabalhava com Pão de Açúcar e outros comerciais. E aí foi assim que eu comecei editando, assim, olhando as pessoas trabalharem num primeiro momento. Hoje já é um pouco diferente, né? Você, naquele momento, você conseguia um estágio, mas como você não tinha informação para buscar em outro lugar que não fosse alguém trabalhando, você tinha que ficar ali vendo a pessoa trabalhar. Uhum. E a partir do momento em que você ia tomando experiência, você ia começando a fazer algumas coisas. Hoje é bem diferente, porque você vai no YouTube ou em qualquer lugar e Lá você já tem as tudo, informações. Você consegue tudo. Exato. É. E esse é um grande problema, principalmente para quem é médico hoje, né? Porque você vai na consulta, você já meio que pesquisou a No dor é Google. aonde, É o que verdade. médico que... Doutor Google. É. Eu Ah. faço muito isso. Ah lá, tá vendo? Então, naquele momento não tinha nada disso, porque não existia o Google. Então, você precisava efetivamente acompanhar um trabalho de alguém. Hoje não, você pesquisa, faz um monte de coisa, você já tem um certo conhecimento. Só que o conhecimento que você adquire hoje é um conhecimento mais prático e, na verdade, você vai ver alguém que já fez. Sim. Agora, o conhecimento que você precisa ter para você se tornar um bom profissional ainda é a prática. Você pode pesquisar, você vai conhecer os equipamentos, você vai conhecer um monte de coisa, mas a prática ainda faz diferença. Eu jogo muito pra minha experiência atual. Porque muita coisa que eu aprendi foi no YouTube, da parte de design. Eu sou designer, né? Sim. Então, assim, aprendi muita coisa no YouTube. Só que agora, trabalhando na área, eu vi que, tipo assim, eu não sabia quase nada. Eu sabia o principal ali, conseguia me virar. Mas com o tempo eu fui aprendendo e, tipo, cara, é dessa forma que a Isso. gente faz. Então, Exatamente. e acaba se tornando muito mais rápido e muito mais prático também. Sim. Que a gente Então, só que aí nesse caso você pulou uma parte que eu fiz, que era sentar do lado de um profissional e ficar olhando. Você já veio com essas informações mas eu básicas. acho que é nessa parte de ficar observando, entra na parte do YouTube também. Porque Sim, lá sim, a gente exatamente. observa, É só que isso, não isso. literalmente do lado do Isso, cara, né? isso. Então, mas quando Pessoalmente. você se depara com o mercado de trabalho, você já vem com uma certa ideia, porque você já pesquisou. Uhum. E o que eu vivi era diferente nesse sentido. Eu precisei viver aquilo tudo. Eu não tinha como pesquisar em lugar nenhum, porque não existia informação. Os equipamentos eram caríssimos, tudo vinha de fora do Brasil, era complicadíssimo você ter uma estrutura que hoje você tem no celular e não no seu quarto. Não existia isso, porque o lugar que a gente editava era uma sala com equipamentos que custavam caminhões de dólares. Então, era muito diferente nesse sentido. Então, hoje ficou mais fácil, entre aspas. Só que aí tem um aspecto também. Você precisa ter, que a gente vai falar mais pra frente, uma rede muito maior, um network muito maior, porque o trabalho está muito fracionado, está em muitos lugares. Então, agências grandes se desmembraram, produtoras grandes se desmembraram, aí um câmera montou uma estrutura dele, um cara que é de edição montou uma estrutura própria, o cara que é designer montou a estrutura própria. Então, o mercado mudou completamente, mas mesmo assim ainda é muito legal. E eu realmente, assim, gosto muito do que eu faço, comecei faz tempo, mas é muito legal, é muito legal. Legal, Dio. E qual foi o seu primeiro trabalho no audiovisual? Então, nessa produtora, a primeira coisa que eu fiz foi um documentário. Porque lá, assim, hoje, os documentários mudaram muito. A gente contava muito histórias das empresas, né? Então, assim, você tinha um departamento de vendas, você fazia um produto para aquele departamento, para treinamentos também. Então, eu comecei, na verdade, fazendo comerciais de Pão de Açúcar, que eram muito engraçados. Não existem mais, esse tipo de comercial não existe mais. No interior de São Paulo ainda tem, que eu estava viajando um dia, eu vi que é assim, a gente gravava a cabeça, a abertura, e gravava o final. E no meio a gente sempre mudava, que era o miolo, que é onde estavam as ofertas. Então, sei lá,
patinho, R$10 o quilo. Leite moça, R$5 o quilo. Ou melhor, a lata. Quilo do leite moça, pô, tá louco. E a gente fazia isso, então era muito legal, porque o começo e o final eram sempre iguais e a gente sempre trocava o miolo. Então, por exemplo, uma rede como o Pão de Açúcar, que tem lojas em todos os lugares, então as ofertas mudavam de lugar para lugar. Então a gente só trocava o meio do comercial. Então isso era muito interessante. Hoje nem existem esses comerciais dessa forma mais. A não ser varejo, porque era um varejo, né? Sim. O varejo você nem encontra, mas tem uma cara totalmente diferente hoje. Enfim, naquele tempo não. O cara ia no supermercado, gravava o ator ali na entrada, enfim, fazia 2 cenas. E no meio ele gravava o ovo, o tomate, eu não sei o que, e montava ali no miolo. Então era muito legal, era muito diferente. Então eu comecei fazendo isso, documentários de carros, ou enfim, de histórias de empresas e comerciais também para TV. Isso era em que ano, assim? Você quer saber Eu mesmo? quero. Eu fiquei Querendo curiosa. me derrubar, né, Thaís? Eu comecei em 88. Faz tempo. Olha, não faz tanto tempo. Não, assim, imagina, eu só tô uns bem. A tempos. barba branca é que eu pinto, na verdade, velatom. É aqui. estilo, É né? estilo, boa, É, boa. Gostei, é estilo, tá certo. Qual foi o trabalho que mais te marcou? Que você fala, cara, não tem como esquecer. Porque a gente comentou aqui sobre memórias. Qual que deixou aquele pontinho lá que não tem como esquecer de jeito nenhum? Cara, eu fiz muita coisa bacana, muita coisa esquisita também, que é melhor nem falar. Porque todo mundo que é da área tem o portfólio e tem o porquifólio. O porquifólio a gente nem conta, porque é um porquifólio. Deixa lá, né, e tal. Mas o portfólio a gente fala. Eu sempre gostei muito, eu sou músico, sempre gostei muito de fazer música. Acho que uma das coisas mais legais que eu fiz foram essas lives aí, recentemente, no tempo da pandemia aí, com os sertanejos. Foi muito bacana, muito legal. Porque assim, a gente pôde levar para as pessoas que estavam em casa momentos bacanas, que a gente fazia nos teatros vazios, não tinha ninguém, tudo vazio. Sim. Só tinha os caras tocando, tudo, enfim, aquela história da pandemia que vocês sabem. E a gente conseguiu, isso foi realmente muito legal, conseguiu levar para as pessoas um pouco mais de alegria, no sentido de que, pô, tá tudo ruim, mas peraí, vamos ouvir uma música legal. Mas né? deixa eu perguntar, os cantores lá no momento, eles sentiam essa vibe do pessoal, tipo, assistindo? Ah, com certeza, cara, porque assim, a gente tinha, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas conectadas ali no YouTube, 900 mil, 1 milhão de pessoas, era muita gente. E os comentários rolando. Sempre gente falando, puta, que legal, que bacana, eu não tô sem sair de casa faz uma semana, puta, pelo menos tem isso pra eu relaxar um pouco e tal. Né? Então esses momentos da pandemia, até por conta de toda a história, foram coisas bem legais que eu graças a Deus me deu essa oportunidade de fazer isso. Acho que esse foi um ponto bacana. Lá para trás eu fiz muita coisa legal também, mas que significou mesmo alguma coisa, acho que foi realmente esse momento da pandemia aí. Na pandemia você ficou na parte da direção. Direção de TV. Direção de TV, A parte de produção. Que é direção de TV mesmo? Direção de TV, por exemplo, aqui vocês têm 3 câmeras. Alguém tá lá, ou na hora de edição, a nossa querida ali vai montar. Então ela vai escolher qual câmera ela vai pôr na sequência. Sim. E a direção de TV é o mesmo raciocínio, só que ao vivo. Então eu tinha lá, sei lá, 7, 8, 9 câmeras, todas disponíveis para mim, e eu selecionava o que você ia assistir na sua casa. Nossa. É praticamente uma edição, só que ao vivo. Então é muito legal, porque você fala com os câmeras, que nem vocês estão ouvindo a diretora falar e tal, é a história é a mesma. Então é muito bacana, porque a gente tá junto com todo mundo, porque ali é um processo que envolve muita gente, mas não é pouca, é muita gente mesmo. E as pessoas todas estão dedicadas para um propósito, que é fazer aquilo dar certo. Então isso é uma coisa muito legal também de se pensar, porque essa área de audiovisual, ela tem muito isso. A equipe normalmente não é pequena, depende do que você vai fazer. Quando você vai fazer com o celular, você mesmo é você mesmo e o celular, né? Tudo bem. Mas se você vai para um outro nível de trabalho, onde você tem uma estrutura maior, é muito legal, porque tudo funciona muito bem. Tudo encaixado. Tudo encaixado, cada um faz a sua função e tal. Então, assim, esse momento foi um momento bem bacana mesmo, que tá como recordação e história para contar para os filhos. Eu já tenho, mas para netos e etc. Deixa eu aproveitar para perguntar também. Nas lives, você tinha um roteiro? Porque quando você fez aquela palestra pra gente, foi muito legal, você mostrou aquela mulher que eu esqueci o nome. Tinha, tipo, muitas câmeras assim, e ela ficava cantando. 1, 2, 3, câmera tal. E ficava assim, lá, nessa live, tinha algum tipo de roteiro que você tinha que seguir? Ou você que decidia? Normalmente as lives não tem roteiro, não. Tem roteiro? Não. Tem a sequência de coisas. Por exemplo, vai entrar, vamos pensar numa live de... Porque hoje as lives, na verdade, musicais e lives de eventos, elas são a mesma coisa. Então, a semana passada eu fiz um evento de Nestlé.
semana passada, mas não quero deixar a data aqui, tá, gente? Vocês que estão vendo aí, meu. Enfim. Alguma Enfim, semana aí. em algum momento aí. Uma semana que ele fez aí. Quando você faz um trabalho para empresas, por exemplo, você também transmite, você também faz uma live, você também faz um streaming, é a mesma coisa. Então, nesse caso, existe um roteiro, então eu sei, vai entrar o apresentador vai chamar o primeiro palestrante, acabou a primeira palestra, vai ter um sorteio, vai chegar o premiado. Então, essa sequência eu sei que existe. No caso de live musical, eu sei a sequência das músicas. O resto, meu, vai que vai. Ih, acertei aqui. Vai que vai. Não tem roteiro. A não ser quando entra a televisão. Ó, então, enfim, a gente fez uma live uma vez que entrou pela Bandeirantes, sei lá eu que horas, ia entrar um programa X. A gente estava rodando, e aí, em tal momento, a partir daquele momento, entrou na Bandeirantes. O meu sinal foi, enfim, foi para a Bandeirantes e a Bandeirantes estava no ar. Então, nesse caso, eu preciso saber que horas eu vou entrar na Bandeirantes. Legal. Então eu tenho que saber. Mas isso tem um diretor que coordena isso tudo. No Entendi. caso da direção de TV, no Brasil, que é diferente de outros lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, que isso é muito difundido lá, o diretor de TV aqui decide muita coisa em relação ao programa enquanto o programa está no ar. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos tem o diretor de TV, que eles chamam de diretor técnico, que só seleciona as câmeras e põe no ar. E tem a diretora ou o diretor, que foi essa menina que eu mostrei para vocês lá, que é quem decide que câmera o cara vai colocar no ar. Então, por exemplo, ela tá ouvindo a música, ela fala assim, câmera 1, prepara a câmera 1. O diretor de TV põe a câmera 1 no preview e fica esperando ela falar para cortar. Então ele põe no preview, ela fala, corta. Ele põe a câmera 1 no ar. Prepara a câmera 2. Ele põe a câmera 2 no preview e ela fala, corta. Ele põe a câmera 2 no ar. No Brasil não é assim. Eu, como diretor de TV, decido que hora que eu vou cortar e para onde eu vou. Entendeu? É Isso muito diferente. Você Depende. prefere? Quando é música, eu prefiro. Porque sou eu que vou dar o ritmo do negócio. Mas tem gente que não gosta. Esporte, por exemplo, já é um pouco diferente. Porque o esporte, você tem um monte de gráficos, você tem um monte de... Por exemplo, entra lá a escala do time, Sim. entra os jogadores, Verdade. entra um monte de coisa. Então, no esporte, eu faço esporte também. Eu ouço o que o narrador tá falando, ó a loucura. Eu ouço o que o narrador tá falando e eu falo com os câmeras. Então, eu ouço o narrador falar assim, fulana de tal, não sei o quê. Eu tenho uma lista com os nomes dos jogadores ou das jogadoras e o número da camisa. Então eu vejo o nome que ele falou, vejo o número e falo pro câmera, acha a camisa 12. Aí o câmera vai atrás da camisa 12 e eu ponho no ar. E ele tá falando lá, fulano de tal, pá, aí, ó, então ele tá fazendo isso. Então, esse sincronismo do ao vivo no esporte é complicado. Porque eu tenho que ficar ligado no que a narração tá falando. Eu tenho que prestar atenção no que eu vou falar pro câmera, para quem ele vai. E acontece muito. E eu, quando comecei a fazer isso, era jogo de vôlei, eu nunca tinha feito. Nossa, os caras tiravam muito sarro de mim, porque o juiz apitava tempo técnico e eu achava que tinha acabado o 7, mas não acabou. Tem mais 500 pontos pra fazer. Aí acabava a partida e eu mandava o câmera aí no tempo técnico. Falou, não, cara, acabou. Os caras, meu, você tá louco, acabou o jogo, meu, tá lá 25, eu não sei quanto. Então, assim. É muito legal porque tem essa interação que é divertida. E são muitas informações. Então, assim, você tem que administrar tudo. Então, o papel da direção de TV é basicamente esse. No jornalismo também é um pouco diferente. O cara vai pôr as câmeras no ar, que o jornal vocês conhecem. Então, batendo aqui direto. Um apresentador fala uma coisa, o outro fala outra coisa, o outro fala outra coisa, outro fala outra coisa. E o cara vai trocando as câmeras ali. Aí sim tem um roteiro preciso. Porque aí depois disso ele vai chamar o VT. Depois disso ele vai chamar o cara que tá na Bahia. Depois disso ele vai pôr a moça do tempo, que vai falar se vai chover. Então, esse processo do jornal, ele é muito preciso com relação ao roteiro. Mas a parte musical, ela é um pouco mais solta, sem dúvida nenhuma. Tá, eu só quero abrir um parênteses aqui. Que se um dia você for chamado pra fazer algum evento do Sandy Júnior e você puder levar alguém, você me convida. Com certeza, com certeza. Tá bom. Com certeza. Que legal. Já vou abrir mais um parênteses pra gente falar do nosso patrocinador, que é a Super Bom, que hoje nós temos aqui os snacks doces. Tem aqui o de chocolate e o de morango. É esse mesmo, né? Uhum. E a Super Bom também tem vários tipos de sucos, tem também snacks salgados, tem mais... Tem de tudo, né? Tem de Tem- tudo, Super Bom é completa. Tem Então, suco, tem o quê? Queijo, mel, geleia, Super Bom é completa. cevada, café de milho. Olha, Café a de gente milho. teve um programa especial do Super Bom
com a Juliana Paz, que é engenharia de alimentos e de desenvolvimentos da Superbom. Ela conta tudo, como que o milho vira café, Esse processo é muito legal. né? Eu tomei lá na Superbom, eu não sei se você tomou. Já tomou? O quê? O A café cevada. de cevada. Isso. A cevada de milho. Sim, tomei. Então, é muito parecido. É. É muito parecido. Muito Verdade. parecido. Só que é mais saudável, se eu não me engano, né? É porque não vicia e não- tudo mais. Todo esse processo. Mas é isso aí. Pra você que quer comprar, tem interesse, vou falar pra vocês. Tem o Instagram deles que é SuperBomBR. Então, @SuperBomBR. Fica a dica. Isso aí. É isso aí. E vamos lá. Adil, fica à vontade, viu? Pra Ah, tá comer bom, o seu claro. também, tá bom? O que eu quero saber é o que foi mais importante pra você nesse início No início da minha da carreira. sua carreira. Primeiro, assim, ter certeza que era aquilo que eu queria, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre curti, e falei, vou fazer porque eu gosto muito disso. Essa é a primeira coisa. Então, acho que se você... É claro que dependendo do momento da vida que você tá, é mais difícil você ter certeza do que você quer. Mas, enfim. Então, isso foi a coisa mais interessante no começo. Eu realmente sabia que era aquilo que eu queria e falei, vou investir nisso aqui, vou atrás e vou ver como é que as coisas vão rolar. Basicamente isso. Legal. Uma coisa que surgiu na minha cabeça agora é que hoje em dia tem muita pessoa se aventurando em edição de vídeo, porque o celular possibilita muito isso, né? Verdade. Pra fazer os TikToks, Reels, você vê grandes, assim, produções, só que é feito só com celular, né? Como que você, que passou por várias épocas do audiovisual, né? Hoje vê essa geração mais só com celular fazendo grandes coisas. Qual que é o impacto disso? Na verdade, é interessante, porque você tem hoje uma facilidade muito grande para fazer essas coisas, né? Antes era bem mais complicado, por conta de equipamentos e custo, essa coisa toda. Então, hoje, o que você precisa priorizar, na verdade, é o conteúdo. Porque se você tem uma estrutura muito grande de equipamentos e profissionais, tem muita coisa para você se preocupar. E isso tudo está marcado, eu acho, existem dois momentos da história do audiovisual que para mim são muito significativos. Um é a chegada da mini DV, que era uma fitinha pequenininha com câmeras menores, que trouxe já para as pessoas um barateamento, assim, uma queda de custo de equipamento, a câmera já custava bem menos, e a fitinha também era simples. Mas o segundo momento que eu acho que é mais significativo é a chegada do YouTube. Porque com a chegada do YouTube, cara, nossa. você começou a fazer qualquer coisa. Sim. E aí entrou um aspecto que para mim é um pouco complexo, mas hoje todo mundo teve que se adaptar a ele, que é a qualidade. Ninguém se importava com o que você põe no ar. Ninguém se importa com o que você põe no ar com relação à qualidade de equipamento. Então, quando você fala, você tinha produções com câmeras que custavam um monte de dinheiro, enfim, era uma estrutura. O que mudou, como é que você vê hoje a situação? Para mim é a mesma. Porque a câmera continua sendo uma câmera. Sim. Onde você vai ter a impressão de alguma coisa que você vai querer guardar, outro nível, editar, enfim. Então, com relação à captação, você consegue ter uma coisa meio parecida com o que a gente tinha lá naquele tempo, com mais qualidade, inclusive, que os telefones fazem 4K e tudo mais. Agora, se o conteúdo não for bom, não adianta você ter 20 câmeras. É É verdade. Você pode ter um celular com conteúdo bom que você vai resolver. Agora, noções de edição, você também vai aprender no YouTube. Agora, experiência e linguagem de como você vai fazer isso ficar bom, aí no YouTube não vai te dar. Uhum. Aí é prática. Então, assim, a chegada do celular foi muito bem-vinda, mas eu acho que a mudança efetiva aconteceu com a chegada do YouTube. Porque foi o YouTube que proporcionou que todo mundo pudesse ter a sua A própria liberdade ali, televisão. né? Na parte da criação, de mostrar Exatamente. o que queria. Exatamente. Então, a partir do momento... E isso, claro, as empresas perceberam, evidentemente, que o YouTube abriu uma porta gigantesca e eles começaram por qualidade dos celulares. Porque todo mundo tem hoje. Eu sou do tempo que o celular era aquela pote de Tijolinho, manteiga, né? né? Era Motorola, sei lá eu qual, que abria uma tampinha, o bagulho pesava 20 quilos, a bateria durava 10 minutos. Você deve ficar fazendo assim para ver se o sinal tava melhor, para ver se pegava. Tinha antena, exatamente. Então, a partir do momento em que apareceu o YouTube com possibilidade de você colocar o que você quisesse para quem quisesse ver, eles tiveram que melhorar a forma com que você ia captar.
Então aí os celulares tomaram um caminho que não tem mais volta. Então hoje você consegue ter produtos muito legais que quando a gente que é da área, você põe as duas imagens ali, você compara um celular com uma câmera intermediária, você fala, você não sabe o que é o quê? Não sabe o que é o quê? Ah, mas eu sei. Não, eu sei, mas e daí? Qual o problema? O cara também vai assistir no celular. Não, mas vamos fazer em 8K. Pra quê? O cara vai ver no celular. Você vai ocupar um espaço gigantesco. Agora, a publicidade não abre mão dessa qualidade. Então a publicidade continua com equipamentos caríssimos, top de linha, e com qualidade também fora do normal. Tudo bem, é um segmento. Agora, quando você sai desse nível altíssimo, você também consegue produzir coisas bacanas com um preço legal, com equipamento legalzinho. Sim. Aí vai pro conteúdo. Porque um comercial, ele é muito elaborado. A agência pensa, o cliente pensa, muita gente pensa. Estratégia. Toda a estratégia, tudo. tem muita coisa envolvida. Então, realmente, a qualidade ali precisa ser muito boa. Porque o conteúdo já vem nesse caminho. Agora, se você faz esporte radical, se você quer fazer o seu dia a dia no seu vlog, se você quer fazer podcast no seu quarto, agora você pode fazer. E você não podia. Então, assim, quando eu comecei, não existiam essas opções. Você não podia pensar em alguma coisa que não fosse aquilo ali. Porque não dava. Então, com a chegada desses caras, ficou muito mais fácil de trabalhar. Mas a preocupação com o conteúdo em primeiro lugar. E segundo, a técnica para você poder finalizar. Que não adianta também você catar isso aí e sair chacoalhando para todo lado, aquele horror. Apesar do YouTube aprovar isso tudo, não tem nenhum problema. E as pessoas se acostumaram com não ter problema no YouTube, então vai de qualquer jeito. E no meu não era assim. Né? Então, assim, com relação a esse avanço do digital, eu acho super positivo. Mas eu acho que tem essas coisas que precisam ser pensadas. Exato, não é simplesmente sair fazendo e tal. Se você pegar quem sai fazendo, o cara não faz tanto sucesso. Se você pegar quem sai fazendo pensando no que está sendo feito, o resultado dos cliques lá é muito maior. Deixa eu te perguntar, como que um diretor ele se prepara para tipo, um evento ou para um programa de TV? Tem um preparamento lá que, sei lá, como é que funciona essa parte? Tem sim, existe o roteiro. Primeiro existe uma discussão de pauta. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um programa sobre quitutes da Superbom. Beleza. O que a gente vai mostrar? A gente precisa mostrar a fábrica. A gente vai mostrar o café de milho, que eu gostei pra caramba. Eu vou procurar porque achei que é legal. Bati no microfone de novo. Desculpa aí, o pessoal da edição. Vamos falar do café de milho. Café de milho, nunca ouvi falar. Como é que é? Vamos lá no Milharal. Pô, a gente vai lá no Milharal. Depois a gente vai ver como é que vai ser o processamento e nós vamos chegar no café. Então senta todo mundo e fala assim, bom, vamos falar disso. Aí tem a jornalista, aí tem o produtor, aí tem a designer, aí tá todo mundo sentado e vamos definir como isso vai ser feito. E o diretor. Então nós vamos começar como? A gente precisa mostrar para esse povo que o café é bacana, que não é café, mas tipo é um milho. brainstorm ali. É um brainstorm, exatamente. Brainstormou, se é que existe essa palavra. Resolveu a bagaça Conjugando agora. o verbo. Vamos lá então. Roteiro. Vai ser de tal forma, assim, 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 assim. Beleza. Aí o diretor já está inserido no processo. Então o diretor está no brainstorm e ele já está acompanhando aquilo tudo e dando sugestões, porque aí sim ele traz a experiência do audiovisual para um grupo de pessoas, ou enfim, para uma empresa que precisa desse cara, porque não tem ideia de como funciona. Então esse cara é o cara que vai trazer luz, vamos dizer assim, se é que haja luz, né? Mas enfim, o cara vai trazer as informações para esse grupo e eles vão então sentar e bater papo e conversar e discutir como vai ser o roteiro. Então, o diretor já faz parte desse processo. Então, a preparação dele está desde o começo, no início do brainstorm, quando eles vão começar a pensar no que vai ser feito. Começar a dar vida ele já está lá, exato. Então, o diretor, eu estou te falando isso de um produto que é totalmente diferente de diretor de televisão, de novela e diretor de cinema. É outra história. O brainstorm acontece de qualquer forma, sempre. Sim. Mas em situações diferentes. Então, por exemplo, só finalizando o milho. Então você vem lá, montou o roteiro, aí o diretor vai acompanhar a gravação no milharal, vai acompanhar o processo que vai ser feito na empresa, enfim, da transformação, e vai acompanhar a finalização e vai levar o produto final para o cliente, sentar com o cara e apresentar. Falar, ó, fizemos isso aqui, dentro daquilo que a gente falou, tá tudo aí, beleza para você? Mas eu queria um pouco mais azul, eu queria que essa câmera tá não sei o que e tal. Então, resolveu, entregou o produto. Na novela e no cinema, tem um processo anterior a isso tudo que é, além da discussão com a produção, é o roteiro. Então o cara escreve a novela, o escritor da novela,
O diretor pega aquilo, junto com a equipe de produção. Beleza. A novela de época, por exemplo. Vamos precisar da roupa do século XIX, vamos precisar das carruagens, dos carros, das bicicletas, sei lá o que, do século XIX. Vamos precisar de uma mesa do século XIX. Vamos precisar de objetos de cena do século XIX. Aí a produção starta o processo. A produção vai correr atrás disso tudo. O diretor da novela, nessa parte de produção, ele dá uns palpites aqui, outro ali, mas já está tudo meio resolvido. Uhum. Aí ele chega para dirigir, aí sim, direção artística. Ele vai falar pro artista, eu quero isso, 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 isso. A novela tem essa cara, você já leu a sinopse, você é o personagem tal, você vai fazer assim, assim, assim. Esse é o mesmo diretor? O mesmo diretor. Uhum. No cinema, a mesma coisa. O cara vai, brainstorm tudo de novo. A produto é que aí funciona um pouco diferente. Por exemplo, o estúdio de cinema contrata esses caras e fala assim, ó, eu tenho um livro, eu bati de novo, desculpa aí a edição. Tem um livro que nós vamos fazer um filme desse livro. Beleza. Então o cara pega o livro, o roteirista lê o livro, cria o roteiro, o diretor se aproxima disso tudo e começa essa discussão toda. Da mesma forma, produção vai alinhar, aí locação, produção de externo, o cara viaja, sei lá, para Nova Zelândia para ver imagem, ver lugares lá, vai para cidades, porque, enfim, aí tudo vai acontecendo. Tem uma coisa no cinema que é bem bacana, que é o script, que é o cara que faz os desenhos. O cara desenha cada cena. Nossa! Isso é muito legal. Então, assim, primeira cena, vamos ver a Avenida Paulista. Beleza, Avenida Paulista, o cara desenhou lá, eu quero a câmera assim, 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 assim. Segunda cena, o cara vai estar, sei lá, na frente do MASP. O cara na frente do MASP vai ter um bonequinho, o cara desenha o MASP, faz um bonequinho, storyboard, na verdade, né? Junto com o script, que é o roteiro. Então, isso é muito bacana no cinema. Isso é muito bacana. Porque o diretor não vai para a locação se ele não sabe onde as câmeras vão estar e que cena ele vai fazer. Isso tudo é discutido antes. Por isso que a produção de um filme demora 1 ano, 1 ano e meio, antes de começar a rodar. Então o cara fala assim, esse filme vai ser lançado, sei lá, em 2024. Eles começaram a trabalhar em 2020, 2021. Aí, é um filme do quê? A gente vai falar do, sei lá, vai ter cena que o cara tá no gelo. Tá bom, então a gente vai na Sibéria ver como é o gelo, a gente vai, sei lá, eu na onde, ver como é o gelo, a gente vai lá no sul, na América do Sul, que também tem gelo, e os caras começam a pesquisar as locações. Isso é muito legal. Pesquisou a locação, o cara fez o storyboard e falou assim, eu quero que nesse momento, meu querido aqui esteja próximo daqui da nossa canequinha. Beleza, o cara desenha isso aqui, o diretor vai pro set com produção, direção de fotografia, os cambal, e ele já sabe aonde as câmeras vão estar. Isso é muito bacana. Por isso que toma muito tempo e custa muito caro. Então, o diretor, nesses 3 segmentos, tanto de forma geral, documentário, comerciais e também cinema e televisão, eles têm um papel próximo. Mas tem algumas variações de acordo com o tamanho da produção que você vai fazer e de acordo com que segmento você vai atuar. Mas o diretor tem por responsabilidade cuidar de tudo. Mas cuidar de tudo mais assim, intelectualmente, vamos dizer assim, artisticamente. Porque a produção é que vai bater de frente e vai cuidar de tudo, principalmente as coisas físicas. Então é o carro, é a gasolina, é a comida da equipe, é o transporte, como eu chego lá, é passagem aérea, tudo é a produção que resolve. Mas o diretor tem que saber que tal dia estarei em tal lugar, tal dia rodarei tais cenas, a primeira, a segunda X, tal dia é isso, tal dia é aquilo. Então o diretor sabe tudo do projeto, mas ele não atua em todos os projetos, porque ele delega as funções, porque não tem como ele fazer tudo. Sim. Então ele delega as funções para núcleos diferentes que vão fazer o projeto ser realizado. Que top, nossa. Quando você estava na produção dos comerciais do Pão de Açúcar, você já era o diretor? Não. Eu era editor. Naquele momento eu só editava. O pessoal ia pra loja, enfim. O diretor ia, gravava tudo, trazia pra ilha, eu pegava as fitas junto com o diretor e com o roteiro, e aí a gente montava os comerciais. Tá. Mas qual que foi o seu primeiro job como diretor? Como diretor foi... deixa eu ver se eu vou lembrar. Foi um trabalho que eu fiz para Fiat, não me lembro, faz tanto tempo. Mas enfim, era um carro que a gente muita experiência, era o lançamento de um carro e a gente eu acabei ficando com uma parte dessa produção e entreguei, porque dependendo da produção, você tem várias partes que acontecem simultaneamente. Então, se a produção é muito grande, às vezes você tem 2 ou 3 diretores, cada um fica responsável por uma coisa e todo mundo entrega o produto para pós-produção e realiza isso.
Então foi acho que Fiat, há um tempão atrás, Uhum. que eram umas imagens que a gente fez na praia, uma coisa assim. Fui eu dirigir. Só que isso tudo em cima de roteiro. Tá. Porque isso fazia parte de um projeto maior. Então isso acontece hoje menos, porque o diretor hoje, de forma geral, ele acaba fazendo tudo, praticamente, né? Então ele liga para locador, por quê? O orçamento encolheu pra caramba, Ele a tem que facilidade do fazer. equipamento, você acaba que a estrutura que você tinha de produção, ela acaba que vai diminuindo, né? Porque você consegue realizar as mesmas coisas com um custo menor. E o cliente hoje não quer pagar nada, porque eles sabem quanto custa. E aí sempre tem o sobrinho do dono. Esse é o pior de todos. O que é o Mas segredo? meu sobrinho faz lá no quarto dele. Ai, Putz. nossa. Meu sobrinho faz isso com o celular. Não, isso aí ele Acabou. faz em 5 minutos. Exato. Ai. Isso aí ele faz à noite lá, no sábado ele chega da madrugada, ele faz. Então, esse é um complicador que a gente tem hoje. Sempre tem alguém que faz por um preço muito menor do que é o preço do mercado. E isso é o tal do dumping. Empurra o mercado, ou empurra os cachês para baixo. Só que aí a gente volta naquela ideia inicial. Todo mundo hoje é videomaker. Todo mundo entra no YouTube e aprende a editar no Premiere. É lindo. É simples, é só pôr a emenda. É simples. Agora, para você fazer isso ficar bacana, não é tão simples. Tem que ter um feeling, né? Então, mas aí o feeling, ele é deixado um pouco de lado pelo preço que o cliente quer pagar. Porque o meu sobrinho também faz. Se o meu sobrinho faz na casa dele com o celular, por que eu vou pagar isso para você? Sim. Uhum. Entendeu? Não, mas espera um pouco. É outra câmera, é outra luz. Não, mas parece que é tudo igual. Uhum. Então, parece que é tudo igual. Mas pra pessoa que não tem conhecimento, né, às vezes é igual, só que Sim. o resultado final é totalmente diferente. Sim. Mas hoje, assim, não as grandes empresas, porque elas sabem dessa diferença. Mas se você pegar um cliente médio, empresas menores, eles vão sempre atrás do menor custo. Não tem como. E o menor custo hoje significa um cara que faz tudo. O cara tem uma câmera, às vezes até o celular. O cara tem um Premiere craqueado numa maquininha na casa dele. Uhum. Mora com os pais, de forma geral, não tem custo nenhum. Então tá tudo certo. Vai lá, roda com o celular e entrega as imagens pro cliente. Pô, valeu, obrigado, ficou bom. Ficou pronto. Só que assim, o mercado hoje tem essa característica, que é muito ruim, porque mesmo quem faz isso não entendeu ainda que podia ganhar muito mais. Porque a partir do momento em que você limita por baixo, assim, você desce e começa a cobrar menos, tudo bem, você vai fazer trabalho, mas você esqueceu que o valor podia ser maior e você podia ganhar mais. E até melhorar a qualidade. É do lógico, produto você podia final, investir né? em equipamento, você podia Com melhorar seu certeza. computador. Então, esse raciocínio de que eu vou fazer mais barato e vou fazer um monte, não sei se é o caminho. Porque você efetivamente deixa de ganhar muito mais. Uhum. Porque você nivela o seu valor por baixo. E aí você concorre com profissionais que têm mais experiência e que, na verdade, vão ter que baixar também o custo, porque o mercado está assim. Mas é importante, já fica a dica aqui também, para quem faz isso, rever. Pensa bem se não é melhor você olhar o mercado e tentar subir um pouco esse valor, até para você ganhar mais, do que você simplesmente baixar esse valor, quebrar o mercado e achar que está ganhando dinheiro. Porque se a sua máquina pifar, como você vai repor? Aham. Sim. Né? Não é barato. Se o seu refletor pifar, como é que você vai repor? Se o que você ganha só dá para você pagar suas continhas e você tá achando que tá ganhando dinheiro. Não tá. Então esse é um raciocínio que as pessoas que são videomakers hoje, vindas, né, dessa tecnologia que facilitou tudo, precisam pensar. Sim, e até seguindo nesse raciocínio, eu queria até perguntar a pergunta de milhões. Que Milhões aquele do café? Não, é outro, são Ai, outros meu milhões. Deus. quem sabe essa área dá dinheiro porque ela é muito de Abrangente, vislumbrar os olhos, assim, meu Deus, vou trabalhar em grandes lugares com pessoas que são referências, mas isso vai dar dinheiro? Ganhar dinheiro ou não é um processo. Quando você começa, você não vai ganhar dinheiro. Não tem como. É impossível. Agora, à medida que você vai ganhando experiência, trabalhando em lugares legais, tendo contato com pessoas legais e aumentando o seu networking, dá dinheiro. Você não vai ficar milionário. Algumas pessoas ficam milionárias. Mas, de forma geral, você vai levando numa boa, vai sobrando uma graninha aqui e outra ali. Só que, voltando no mercado, o mercado hoje está muito pulverizado, porque ficou muito fácil fazer as coisas em audiovisual. Não só vídeo, mas tudo. Então você tem muitas possibilidades. Você tem o que a gente está fazendo aqui, isso aqui vai virar um áudio,
Isso aqui vai virar pro canal do YouTube. Sim. Os cortes disso aqui vão virar pro YouTube. Os cortes Pro disso aqui Instagram. vão pro Instagram. Os outros, não sei o que, vão pro Facebook. E antes você só tinha uma forma de divulgar isso, que era uma emissora. Para você pôr isso na televisão, custava um absurdo de dinheiro. Ou você dava sua fitinha caindo nos pedaços lá pro cliente. Nossa. Certo? Agora, ganhar dinheiro fazendo isso hoje tem a ver também com a sua vontade de fazer o que você gosta. Eu acho que isso em todas as profissões. Sim. Por isso que eu te falo. Eu comecei a fazer isso porque foi sempre uma coisa que me chamou a atenção. Eu sempre gostei muito disso. Então eu fui atrás e passei pelos processos até chegar onde eu tô hoje, com bastante experiência, graças a Deus. Não ganho dinheiro pra caramba, não ganho mesmo, mas também não posso reclamar. Agora, eu tenho bastante tempo de experiência. O que não dá pra fazer, que as gerações atuais têm, é a coisa do imediatismo. Eu fui no YouTube, eu aprendi a editar. Por que eu não ganho 20 mil por mês? Nossa Você não vai Senhora. ganhar 20 mil por Não tem mês. nem como. Não tem. Ah, mas eu não podia ganhar 10? Não. Primeiro, Nem 10, nem 5. você precisa ter um pouco de paciência. Então já fica a dica pra galera. Isso. Não adianta você achar que você vai entrar em qualquer profissão e em 6 meses, 1 ano, você vai estar ganhando uma baita grana. Você não vai. Porque não é assim que funciona. Então assim, eu fiquei fazendo estágio lá atrás 2 anos, sentado do lado do cara que eu não podia fazer nada, só tinha que olhar. Porque ele não deixava eu fazer nada. Eu não podia fazer nada. Hoje, como a gente já falou, você já chega com uma informação inicial. Aham. Só que você chega com essa informação achando que você já é o dono de tudo. E não é assim que Tem muito a funciona. aprender. Você precisa efetivamente passar por momentos e fases que vão trazer para você mais dinheiro. Porque quando você começa, você é jornalista. Você começou, sei lá, escrevendo não sei o que para não sei quem, ganhava uma graninha, pá. Hoje você é assessora de imprensa. Ó, tá certo? É assim que funciona. Você começou a fazer design. Você começou agora. Não dá para você achar que você vai começar a fazer 3D em uma semana. Não vai. Não dá não. Agora, se você tiver junto de pessoas que vão proporcionar para você uma coisa muito importante, que é trabalho, não importa. Só que, junto com esse trabalho que alguém vai te proporcionar, você tem que exercitar uma coisa que é difícil encontrar hoje, que é paciência. Paciência as pessoas não têm mais. E resiliência, então, você não sabe nunca ouvir falar dessa palavra. Não sabe nem o que significa. Não sabe nem o que significa. Por quê? Porque não adianta você achar que em uma semana, ou porque você leu no YouTube, ou viu no YouTube como faz, não vai resolver. Porque na hora que o negócio apertar e alguém cobrar de você um posicionamento profissional, você vai sentar e chorar. Eu falei, meu, dancei, o que eu vou fazer agora? Não tenho pra onde ir, o cara quer, eu falei que eu fazia, e agora? E agora você vai ter que buscar gente pra fazer. Só que o orçamento que você passou não tem como Não contratar esse cobre. povo pra fazer. E agora? Você faz como? Então, esse é uma outra situação que acontece muito hoje. Você não tem condição de fazer um baita projeto, mas você fala pro cara que você tem condição. Só que o seu preço é menor. Quando você fala que tem, ele acredita e o preço é bom, ele vai fechar com você. E você faz o quê? Você vai ter que chamar a galera para fazer. Ou então você vai apresentar um trabalho meia boca. Trabalho meia boca você não quer apresentar. Aham. Então você vai ter que chamar gente bacana para fazer. Gente bacana para fazer custa caro. Custa o preço que ia custar antes. Exato. Por isso que eu falo, mais uma vez, se você que está ouvindo a gente aí, você que está ouvindo, está nessa situação, reveja o seu orçamento. Porque não adianta você falar assim, eu bato qualquer preço do mercado. Bacana. Se sua lente cair no chão, você vai fazer como? É. Você tá no evento, a câmera caiu, bateu a lente, e aí? Você vai entregar como o evento? Você só tem uma câmera. É. Entendeu? Ah, mas meu orçamento não cabe 2. Então revê o orçamento. Porque o risco é muito grande. Eu já tive experiências muito tristes. Tenho 2 câmeras rodando. Tudo bem, estamos gravando, tá me codivirando, lindo. Cortou, pum. A câmera não parou. Cadê meu arquivo? Foi pro espaço. Nossa. E agora? Fala o que pro cliente? Sente e Sorte chora. que eu tinha uma outra câmera, que eu fiz lá uma mandracagem na edição e falei pro cara, meu, o arquivo corrompeu, não tenho essa câmera, mas eu te ofereço essa situação aqui. Me paga metade do que você ia me pagar, porque eu ia fazer com 2, só tenho uma. Tudo bem pra você? Pô, mas aí é o que eu tenho. Ah, então tudo bem, beleza. Agora, se você vai com uma câmera e essa câmera, por alguma razão X, Aí não tem nada. gente, eu tô cansada hoje, não vou trabalhar. Você Tá vai bom. falar o que pro cliente? Oxi. Porque o seu preço é baixinho, você fala, então faço de graça? Isso não existe. Uhum. Aí você vai assumir a bronca? Como é que faz? Então, assim, ganhar dinheiro hoje está vinculado a uma série de situações que você precisa pensar antes. Então, assim, é a coisa da produção.
O que eu preciso para esse evento? Eu preciso de cabo, eu preciso de cartão, eu preciso de câmera, eu preciso de áudio, eu preciso de pessoas, eu preciso de tudo. Isso custa quanto? Custa X dinheiro. Você vai cobrar só isso do cliente? Não, você vai cobrar uma taxa para você. Beleza, então a sua taxa é tanto, o imposto é tanto, beleza. Ó, cliente, é isso aqui. Tudo bem? Ah, tá caro, você ajusta. Não, tudo bem, vamos fazer. Só que você tem a certeza de que você está coberto caso de alguma coisa dê errado. Porque depois que o evento acaba, o cliente não quer saber se deu errado. Ele quer o material que você falou que ia enviar. E aí? Pô, Sim. a minha câmera zoou, a lente não sei o quê, ou não sei o que lá não deu, o cartão corrompeu. Como assim? Você não tinha outra câmera? Não, só tinha uma. Só tinha uma. E realmente você pode confiar, porque equipamento digital hoje, você não pode confiar. Não tem como. Você fala assim, não, isso aqui não vai dar pau. Vai dar pau. Em alguma hora vai dar pau. Não tem como. Então, assim, você não pode assumir nenhuma situação em que você fique descoberto. E equipamento hoje, sempre foi assim, mas hoje especificamente, porque é tudo digital e é tudo TI, você precisa ter o tal do backup, senão você vai dançar. Não tem jeito. É verdade. Entendeu? Então, ganhar dinheiro está vinculado a uma série de coisas. A primeira delas, você realmente acreditar no seu talento, trabalhar para ser conhecido, e no início não vai ganhar muito, ou quase nada, e você vai começar a ganhar dinheiro sim a partir do momento que você fique conhecido. Sim. Eu quero até pegar esse gancho e falar pra você que tá assistindo a gente que se você tem vontade de trabalhar nessa área de audiovisual, você pode encontrar esses cursos de comunicação aqui no NASP. No campus Engenheiro Coelho, você encontra o curso de rádio e TV, que é bem nessa área, né, Adil? E lá, gente, você com certeza vai ter a oportunidade de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Isso não acontece só naquele campus, acontece em todos os campos e em todos os cursos. O NASP te oferece laboratórios, agências, lugares para você poder colocar em prática tudo que você está aprendendo ali na sala de aula do seu curso. E eu quero trazer uma novidade também. Essa é boa, que hein? Essa novidade é boa, gente. Temos um voucher para você que está assistindo a gente de R$2.000 para você iniciar o seu curso. É um belo de um voucher. Mas, lembrando, esse voucher de R$2.000, ele é diluído nas mensalidades. Tá bom? Então, pega essa dica e vem ser o NASP, tá bom? Eu vou deixar aqui o link para você que tá assistindo a gente no YouTube. Vai ter um QR Code para você direcionar a câmera do seu celular e conhecer mais sobre o NASP. Mas se você tá ouvindo a gente pelo Spotify ou outro streaming, você pode clicar não, né? Mas digitar sp.nasp.br/conteúdo-know-how. Tá bom? Isso aí. Também fica ligado que tem o link na descrição. Caso você esteja vendo e ouvindo pelo celular, vai lá na descrição que tem o link também, que fica mais fácil para você. Isso aí. Adil, assim, você já contou muito da sua experiência, Eu falo pra do caramba, eu reconheço. início e tudo mais. Mas assim, eu lembro que a gente tava comentando aqui sobre o QI. Mas não é o QI aquele QI da inteligência que mede isso. É o quem indica. Né? Nessa parte da produção, do áudio, do diretor, isso funciona mesmo? Essa parte da indicação? Então, O network. Então, eu acho que hoje a palavra melhor é o networking, né? Na verdade, eu acho que uma coisa muito interessante que eu ouvi essa semana da semana passada, na verdade, que eu acho que eu comentei no início. O grande lance hoje é a comunicação. É como você se coloca diante de uma determinada situação. A partir do momento em que você tem um trabalho bacana e você consegue apresentar isso para alguém, isso não chega a ser alguém que te indique, mas alguém que reconhece a qualidade do seu trabalho. Uhum. Aí depende um pouco de você manter o contato com essa pessoa para que eventualmente ela se lembre que você está ali e que você pode oferecer alguma coisa para ela. Isso é bem interessante. Então, o fato de que assim, você precisa de alguém que te indique, hoje eu acho que mudou muito. Eu até digo para você que era bem assim, acontecia. Uhum. Só que na verdade isso não é uma coisa pejorativa. É assim, alguém que já está na área. Por exemplo, conheci vocês aqui e tal. Ela é assessora de imprensa. Pô, tô precisando de uma assessora de imprensa. Para quem eu vou ligar? Para ela. Pronto. Eu não tô indicando ela para nada. E ela não está me indicando, mas ela é uma referência que eu tenho, que ela é uma profissional da área.
Então, acho que o quem indica hoje é mais nesse caminho. Antes também era assim, só que como as estruturas eram menores, eram maiores, mas mais fechadas, era mais difícil você entrar. Porque você efetivamente precisava de alguém lá dentro que te apresentasse. Aí tudo bem. Hoje é diferente, porque você pode ter o seu canal, acho que é Behance, sei lá o que, do Adobe. Você pode ter o seu canal no YouTube, bati de nome, do que for, desculpa aí a edição. Você pode ter o seu canal no YouTube, você pode ter o seu blog, vlog, chororog, sei lá o quê. Você pode ter tudo. Então, por exemplo, só um exemplo mesmo. Eu tenho vários trabalhos meus que estão todos no YouTube, numa conta não listada, e eu tenho todos os links. O cliente chega até mim por alguma razão X, eu falo assim, ó, vê meu trabalho aí. Eu mando pro cara. Entendeu? Hoje é tudo diferente. Pessoas que eu não conheço, que eu nunca conversei, mas ó, você chegou até mim como? A fulana te indicou. Esse sim é o quem indica. Agora, ele te indica como ele te indicou 500 pessoas. Se eu conhecer, por exemplo, 5 assessores de imprensa, eu vou indicar os 5. Aí a pessoa que é a minha amiga que me perguntou se eu tenho alguém para indicar, ela vai entrar em contato com os 5 e vai ver o que interessa para ela. Então, o quem indica hoje, eu acho que tá mais ligado ao networking e mais ligado à forma com que você se comunica. Acho que esse é um grande lance. Que você precisa se comunicar de uma forma transparente, divertida, enfim, de uma forma que seja agradável para a pessoa que está te recebendo, vamos dizer assim. E aí você começa a aproximar esse relacionamento. Tem um amigo que é diretor, está começando agora também, super gente boa, e ele começou assim, fez um trabalho para um cara, o outro cara estava no set, viu ele trabalhando, falou assim, dá seu contato. Ah, beleza, toma meu contato. O cara chamou ele para um trabalho, aí eu tenho uma amiga minha também. Aí o quem indica, na verdade, vira mais um networking, porque você tem uma série de pessoas que você acaba conhecendo pelo caminho e que podem te ajudar de alguma forma. Da mesma forma que você pode ajudá-las também. Porque como a informação hoje está para todo mundo, muitas vezes você me indica e eu também te indico, e vice-versa. Então, o quem indica que tinha uma conotação um pouco mais pejorativa, que assim, é muito exclusivo, só entra se alguém te levar, hoje mudou. Continua ainda um pouco do quem indica, mas no sentido de assim, olha, um amigo meu, por exemplo, no caso eu volto aqui na assessoria de imprensa, se eu tiver um projeto eu vou avisar ela, tem um projeto assim, posso passar o seu contato? É diferente. Eu falo, não passa porque não me interessa, é uma área que eu não quero, enfim, não preciso, tô em hora de trabalho, graças a Deus, não estou fazendo 1000 coisas, beleza, show, passo pro outro. Então assim, hoje, tô falando uma experiência minha, eu nunca indico alguém ou eu nunca mando contato sem consultar o profissional antes. Entendi. Entendeu? Perfeito. Porque pode ser uma baita roubada. Sim. O cara pode falar assim, esse segmento eu abomino, não quero nem ver, já tive uma experiência péssima, tô fora. Show de bola. Por quê? A pessoa não vai nem ter que receber, enfim, ouvir aquela pessoa. Então, assim, indicar hoje continua existindo, sem dúvida nenhuma. Mas não é tão restrito, vamos dizer assim, como era lá atrás, que realmente você não tinha outra opção. Hoje você tem várias, você tem o seu material disponível em todos os lugares, você pode fazer um marketing digital na sua própria conta, pagar o link lá e manda o pau e todo mundo vai ver o seu trampo, alguém vai te ligar, alguém vai entrar em contato com você e você não precisa de ninguém que indicasse você, é o seu trabalho que está sendo divulgado. Então, assim, eu acho que nesse caminho. LinkedIn é um É isso site que eu ia que falar, o praticamente LinkedIn tá faz aí, isso, né? LinkedIn Dá pra você isso. procurar emprego, Sim, estágio, tudo lá. Fazer relacionamento. Isso aí, então, tem vários. É isso aí. Sim, e você teve essa pessoa na sua carreira? Não. Cheguei lá, bati na porta da produtora. Oi, tudo bem? Sou fulano, quero ser câmera, não sei o que Cara lá. mesmo. Marcamos uma reunião lá com fulano. Hoje não funciona mais assim. Hoje é bem difícil. Porque é isso. As pessoas hoje estão muito mais integradas no digital. Então, você não precisa, não é que você não precisa. Você faz um primeiro contato com quem quer que seja, sem sair de casa. Porque o seu material estando disponível, você fala, ouvi falar de você, porra, dá uma olhada no meu trabalho, vê o que você acha. Pá. Entendeu? Então, assim, eu nunca tive ninguém que me indicou, mas naquele momento era diferente também, né? Mas hoje você tem... Você faz isso, né? Você falou. De indicar, sim, né? Sim, com certeza. Com certeza. Sempre com aquele respeito de antes perguntar. Então. Se a pessoa Então, assim, por exemplo, o cara precisa de um câmera. Eu tenho alguns... Todo mundo é assim. Você acaba criando um círculo de pessoas e você dá preferência para essas pessoas, porque você já conhece o trabalho e tudo mais. Sim, com certeza. Então, assim, o cara me liga, preciso de um... Me fala quem que trabalha com você? Fulano. Porra, me manda o telefone que eu vou ver se ele tá desocupado tal dia. Tá aí o telefone, liga pro cara. Eu não tô indicando o cara, eu tô facilitando a vida do outro, entendeu? Acho que é um pouco isso também. Por quê?
o cara pode não fechar. E hoje é muito mais fácil você achar freelancer do que gente fixa. Não tem mais gente que trabalha fixo em lugar nenhum. É todo mundo freelancer. Então, por exemplo, você tem um evento, sei lá, quinta-feira. Eu tenho um evento quinta-feira. Eu já estou com tudo pronto. O equipamento está disponível e a equipe está disponível. Estou esperando o cliente bater o martelo. Fechou. Galera, tá pronto. Tá hora em tal lugar. Acabou. Eu não tenho que ficar correndo atrás de ninguém, não tenho que nada. Por quê? Porque já tenho os meus fornecedores, vamos dizer assim. Ninguém me indicou ninguém. Eu fui conhecendo a galera. Aí a gente volta naquele assunto lá. É o tempo de área que vai trazer para você muito conhecimento e muito contato. Sim. Entendeu? Como que alguém que tá começando a trilhar, assim, qual que é a dica que você dá para essa pessoa? Primeira coisa, define se é isso que você quer. Primeira coisa. Porque a partir do momento que você vai fazer o que você curte fazer, não vai ter dia, não vai ter hora, não vai ter nada. Claro que você vai ter que assumir essa bronca também. Né? A sua família vai te cobrar, se você for casado ou não, a sua mulher ou o marido vão ficar no seu pé. Enfim, isso faz parte. Agora, a primeira coisa é definir se é o que você quer. É o que você quer, show de bola. Vai atrás. Vai atrás, monta o seu portfólio se você já faz alguma coisa, porque hoje a maioria das pessoas já tem. Monta o seu portfólio de qualquer coisa, sobe em algum lugar que seja disponível para as pessoas poderem acessar. Então, assim, e busca divulgar isso. Ou mídia paga, aqueles link, aquela história toda, tarará, ou então, alguém que já é da área, você fala, meu, vê aí o que você acha disso, dá para você me ajudar? Só que, fazendo isso dessa forma, você precisa manter contato com aquela pessoa. Aí é que eu falo da parte da comunicação. Porque não adianta simplesmente eu mandar meus links para ela assistir e nunca mais eu ligar para ela e nem nada. Ela vai chamar um cara que está acostumado a trabalhar com ela. Né? Então, eu acho que é basicamente isso. Primeiro, tenha certeza de que é aquilo que você quer fazer. E assim, não é que eu sou contra essa frase, né? Acredite no seu sonho. Eu acho que o sonho está muito mais vinculado ao quanto você vai batalhar para ir atrás. Porque sonhar todo mundo sonha, mas não cai do céu. Então você vai ter que correr. Agora, se armando de um portfólio bacaninha, algumas coisas que você já fez, divulgando mídia digital, backlink, sei lá o quê, anúncio pago, o que for, e tendo contato com algumas pessoas que possam te apresentar de alguma forma, eu acho que o caminho é esse. Mas a primeira coisa, é isso que você está a fim de fazer? Entenda primeiro a área, entenda o que é legal, entenda o que não é legal, analise se vale a pena para você abrir mão dos seus finais de semana, abrir mão das suas noites, abrir mão das suas viagens, porque você vai ter que abrir mão, não tem como. Porque essa área não tem dia, não tem noite, não tem nada. Mas é muito legal de fazer. Muito legal. Que top. É gratificante no muito, final, né? Muito. É sensacional. E qual que é a frase que você deixa para os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo a gente também? A frase... Eu sempre falo isso das transmissões. Independente se as pessoas são cristãs ou não. Eu digo uma frase que é assim. Que Deus ilumine o nosso caminho de pedregulhos. Acho que esse é um ponto importante. Porque, assim, muitas coisas acontecem a todo momento na vida de todo mundo. Mas acho que, sim, quando você se coloca na mão de Deus e fala assim, Deus, na boa, eu já passei por inúmeras situações, vocês também com certeza, e vão passar por outras e eu também. Chega aquele momento que você fala assim, meu, não vai ter jeito. Então, assim, fone aberto, galera, é o seguinte, que Deus ilumine o nosso caminho de pedregulhos. Por quê? A gente tem uma estrutura gigante funcionando. Tudo pode parar. Sim. Tudo pode pifar. Então, assim, quando você fala, Deus, vamos junto, cara, vamos junto. Até porque se der tudo errado ou alguma coisa der errado, e vai dar, porque o dar errado faz parte do projeto. Com certeza. Meu, você tá tranquilo. Então, acho que essa frase é uma frase legal. Gostei. Que Deus ilumine o nosso caminho de pedregulhos. Amém. Tá que bom? Top. Boa. Adil, foi um prazer ter Todo você meu, aqui com É a mesmo. gente. Falo muito, na verdade. Nossa, não. A Trouxe gente gosta. vários conhecimentos. Tipo, Que bom. Fico feliz. Muito legal, de verdade. Que legal. A produção, essa parte da direção também, é o que me interessa bastante, né? Bacana. Mas foi um prazer de verdade. Todo meu. É isso, pessoal. O Know-How vai ficando por aqui. Só Tem mais mais um uma detalhe? coisinha. Você quer deixar suas redes para as pessoas te Verdade, encontrarem? gente. Meu Instagram é @adilol. Adiló. LOL. Adil OL. Ah, tá. Adil OL. Tem o site da minha empresa, mas site ninguém vê mesmo, então
No Instagram é isso daí, tá tudo lá, manda direct lá Eu já vou te e adicionar. tamo junto, Eu adiciona. já tô seguindo, Você desde já o tá dia lá. seguindo, Ah, já vi olha. também. Preparado, né, E gente? vamos que vamos. Aí. Então, @ADILOL. OL. É isso, basicamente isso. Ai, Que já top, encontrei. é isso. Tá bom? Então, gente, a Jill já deixou as redes aí. Já segue ele também. Segue o Know-How, que tá lá como o NASPBR, tem os conteúdos do Know-How. Não esqueça da frase também, que é: informação é conhecimento. E é isso que o Know-How te traz: conhecimento e, obviamente, a informação. Então, você também não seja o Roberto, tá? Então, assista os outros episódios. Ai, meu Deus. Assista os outros episódios também. Siga. Não, viajei aqui, gente. Curta, compartilha, manda pro amigo, manda pra avó, pra tia. E é isso. Até a próxima, gente. Até a próxima. Beijão.